Durante muito tempo, eu estudei português para concurso apenas resolvendo questões da banca. Eu pegava uma prova inteira, resolvia essa prova e, dependendo da questão que eu errasse, eu procurava uma videoaula como reforço para aquele assunto ou pedia para o ChatGPT me explicar por que eu havia errado e como identificar o erro para não cometer de novo. Só que tinha um problema, eu nunca fazia um material de revisão sobre aqueles erros, eu não anotava nada. E com o tempo, eu acabei percebendo que eu errava muitas vezes, não era a mesma questão, mas era o mesmo tema da questão. E se eu tivesse aquele material, eu poderia ter consultado, poderia ter relido e não teria cometido o mesmo erro novamente, não estaria começando do zero toda vez que eu errasse. Basicamente, eu não registrava o que eu aprendia. Eu fazia as questões, até entendia a aula, entendia o erro, mas se eu estava errando é porque era uma falha minha. E essas falhas, elas precisam que a gente dê uma atenção especial. E eu não estava dando. Tanto que isso refletiu nas minhas notas aí, nas últimas 2 provas que eu fiz. E outra matéria que eu sempre tive muita dificuldade e eu sabia que eu tinha que me dedicar mais era raciocínio lógico matemático. Tanto a parte da raciocínio lógico como a parte da matemática. E por português, eu nunca tive uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu já consegui começar fazendo provas com 70% de acerto. Quando que raciocínio lógico matemático eu estou batalhando muito para estar nos 70% e para aumentar esse percentual, ainda talvez nem seja uma realidade para mim, porque chegar nos 70% é que foi uma conquista. Mas eu não dei essa mesma atenção para português. Eu até vou mostrar para vocês como que eu faço o meu estudo de raciocínio lógico matemático e como é que eu estou conseguindo evoluir. Esse é o caderno que eu uso para raciocínio lógico, caderno normal. E eu vou anotando um exercício para ter como exemplo daquela resolução, de quais são os passos que eu preciso realizar para chegar naquele resultado. Isso me ajuda a entender não só o raciocínio da questão, como também ganhar tempo na hora da resolução nas provas. Veja só, eu coloco em cima o tópico apenas e como se dá a resolução. E às vezes acontece de eu repetir a mesma questão aqui dentro do caderno, porque na hora de resolver eu acabei não consultando aqui, porque eu tentei lembrar, mas acabei errando do mesmo jeito. Então, depende dos dias. Às vezes, eu utilizo o caderno como um apoio na hora de resolver questões, volto aqui, vejo como é que resolve, se é algum exercício semelhante, e consigo resolver ou não. Mas às vezes eu faço só com o que eu consigo lembrar de memória, sem consultar o caderno. E daí, se eu erro, eu acabo trazendo pra cá também. E às vezes tem exercício repetido aqui dentro, porque 1, 2 resoluções não foi suficiente para eu aprender. Então, eu resolvi utilizar o mesmo método para português e ver como vai ser a minha evolução. Eu comprei esse caderno aqui para utilizar só para português. Eu comecei a estudar agora com o pré-edital para o Censo Agro. Então, eu vou mostrar aqui na tela para vocês em algum lugar essa parte da resolução de questões. Eu peguei 10 questões ali do tema que era interpretação de textos. Como eu disse, eu costumava pegar a prova inteira, mas como isso se mostrou não tão eficiente, eu tô decidindo fazer um jeito diferente. Eu vou pegar cada tópico do edital e me dedicar exclusivamente naquele tópico cada vez. Como vai aparecer aí para vocês, eu resolvi 10 questões recentes de interpretação de texto da FGV. E ainda comecei pelas mais fáceis, ali eu coloquei no filtro, utilizando o GraQuestões. E dessas 10 questões que eu realizei, eu errei uma delas, que era sobre efeito humorístico ali da tirinha. É uma questão bem comum, não só nas provas da FGV. Mas eu acabei errando e eu preciso entender não somente por que eu errei, mas como eu posso melhorar para as próximas, porque só passar por cima do erro não vai fazer com que eu evolua. Eu vou continuar errando sempre aqueles tópicos, né? Eu mandei pro ChatGPT a questão que eu tinha errado, e ele me deu uma justificativa ali porque aquela resposta que a FGV deu era correta, e eu perguntei como seria para eu identificar esse mesmo ponto principal da questão, a chave da questão, para que eu não errasse novamente nas próximas, que caísse o mesmo tema. A partir disso, eu peguei e fiz uma anotação bem breve no caderno, que é para isso mesmo, né? Só para ter um ponto-chave ali, para ficar fácil de visualizar nas próximas vezes que eu precisar consultar. Olha só. Até a própria escrita já é um fator de memorização. Então, o fato de eu escrever, e possivelmente outras vezes eu vou voltar aqui para olhar,
Isso já vai ajudar que a minha memória fixe essa informação e evite que eu erre mais vezes futuramente quando cair a mesma coisa. Outra coisa que eu acabei fazendo, como essa questão que eu errei, das 10 eu errei uma, e essa uma era específica de efeito humorístico da tirinha, eu fui procurar ali no Gran Questões também outras questões, utilizando ali a palavra-chave efeito humorístico, que trouxessem esse mesmo tema. E eu acabei respondendo essas questões assim, sem me preocupar muito em percentual de acertos, tá? Eu não contabilizei elas na planilha nem nada. Eu só fui resolvendo, tentando seguir com esse raciocínio que eu anotei no caderno. Então isso é uma técnica que eu estou utilizando e eu vou avaliar, né, a médio e longo prazo como que isso vai se dar. Eu sei que alguns tópicos ali eu tenho bem mais dificuldade, então eu vou errar bem mais e provavelmente vai encorpar ainda mais esse caderno. Eu ainda não precisei colocar questões inteiras aqui, mas se precisar eu também vou fazer. E além de um caderno de erros, isso fica um material de registro de questões comentadas, focado naquilo que eu tenho mais dificuldade. Outra coisa que eu também decidi fazer é, levando em conta que português, ele é uma matéria que cai em toda a prova, mas a nossa prova inteira ela é em português. Às vezes você vai responder uma questão de ética, de geografia, de direito e você não interpretou direito o enunciado e aí você não consegue responder. E por essa razão eu preciso retomar um hábito que eu tinha ali quando mais jovenzinha, bem mais jovenzinha, que era o hábito da leitura. Eu sei que nessa época eu conseguia interpretar muito melhor, eu conseguia escrever muito melhor, né? Questões discursivas, redação, eu conseguia ter uma habilidade muito maior. Questão de significado das palavras também, porque quando você lê e você não entende, você acaba indo pesquisar. Se você não tem o hábito de leitura, isso acaba passando batido, você fica tão focado no estudo para concursos que essas coisas ficam meio em segundo plano. Como eu disse, eu era uma pessoa que tinha o hábito da leitura. E como uma pessoa que tem esse hábito, eu tenho até muitos livros que eu comprei e nunca acabei lendo. E até livros digitais, que eu gosto bastante, até prefiro, porque eu consigo fazer anotações ali enquanto eu tô lendo também. Então é um hábito que eu preciso retomar e também vou fazer parte aí nessa minha nova fase do estudo de língua portuguesa. Basicamente, esse vai ser o meu jeito de estudar português agora. Eu vou resolver questões da banca, vou identificar os erros, vou reforçar aquele estilo de questão, registrar o que foi importante daquela pergunta e o que eu preciso fixar na minha memória, que eu preciso entender para responder corretamente nas próximas questões. O hábito da leitura, que é algo que eu quero retomar. Então, são essas as coisas que eu vou dar continuidade, que eu vou fazer no estudo de língua portuguesa. E outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre como vocês estudam português para concurso, como que vocês estão estudando. Se vocês têm dica de material, têm dica de professor de português, porque tem coisa que às vezes a gente lendo sozinho não entende, mas o professor ele traz de um jeito ali que você pensa, meu Deus, ele está explicando como se fosse para uma criança. E era exatamente essa explicação que eu precisava. Então, se vocês têm dicas aí de professores, por favor, comentem aí. Com certeza vai me ajudar e vai ajudar os outros colegas que chegarem aí depois também. E é isso, esse vai ser o meu método e espero que você me acompanhe aí nessa jornada. Logo mais vai ter vídeo das outras matérias como que eu vou estudar. Então, obrigado por ter assistido e a gente conversa aí nos comentários.